Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdo de valor e dica prática para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E trazemos aqui conteúdo, trazemos dicas, material técnico, prático, para a gente chegar aos 100 sacos por hectare mesmo com veranico, com clima desfavorável. E hoje é um podcast diferente, né? Que nós estamos aqui ao vivo no Instagram e justamente, né? Agora vamos responder perguntas, porque na minha visão, Matheus e João, hoje do dia a dia que a gente faz aí, a gente trabalha e vai nas palestras, vai em rodada. Geralmente quando a gente responde perguntas sempre é mais produtivo. Então o pessoal aí que está ao vivo conosco já pode ir mandando pergunta. O que você quer saber aí, né? Vamos pensar assim, qual que é a tua dúvida de sol, de manda para nós aí. Manda aqui no chat que a gente vai estar respondendo para vocês, tá? Então, a gente sabe que hoje estamos iniciando já no iminente uma safra, né? Um plantio de uma nova safra, que ela é fundamental, né? Esse ano a gente não pode errar, né? Na maior parte não pode errar, nós temos que errar o menos possível, porque da safra passada ficou muito resíduo, né? Ficou muita coisa negativa de produtividade, de conta para pagar, né, Matheus? Então, nós vamos estar dedicados aqui a realmente tentar sanar o maior número de dúvidas, né, para que as pessoas, né, realmente consigam implementar alguma coisa dentro da roça, dentro da lavoura e ainda ter menos perda ou aumentar até a produtividade, né, Matheus? Perfeito. A gente acabou de gravar um podcast sobre plantio, então eu vou estimular a turma aí perguntar sobre esse tema, se tem alguma dúvida, alguma regulagem, qual que são os desafios do plantio aí na região de vocês. Já tem uma pergunta aqui, Matheusão. Ó. Rafael Almeida. Boa tarde. Solo argiloso, porém área preparada por ser reforma de cana. Indica a botinha na plantadeira? Cara, eu penso o seguinte, pensando em compactação não, mas pensando que depende do teu nível de fósforo que tu tem, se tá bom ou ruim, tem que colocar fósforo em profundidade, como tá preparado o solo e não vai ter, fica mais fácil plantar com a botinha, né? Eu já fiz isso em solos que, por mais que tenha sido revolvido, mas se o nível de fósforo estava muito baixo, aí sim eu tentei enterrar o máximo possível a botinha para colocar, mas só nesse sentido, né? Num outro sentido de compactação não, porque está revolvido o solo, não tem problema de compactação, é mais de colocar fósforo mesmo em profundidade, né? Não tem outra explicação para fazer, né? Show de bola. Só para explorar essa pergunta, você ter um suco de plantio, só o suco, sem a botinha, você não consegue também colocar aquele adubo em profundidade ou com a botinha sempre é mais fundo? Sempre é mais fundo. Sempre. A botinha você consegue colocar maior em profundidade que o disco duplo, né? Vamos pensar. Né? O disco duplo você consegue enterrar, né? Beleza. Mas tem a limitação dele, né? Tem a limitação, porque se ele bater lá no mancal, ele começa a embuchar. Ou ele abre muito, né? E acaba que daí a tua linha de plantio, a semente lá complica a tua vida, né? E mesmo assim tem que cuidar, porque quando usa a botinha e tal, a semente que vem lá atrás, dependendo do jeito que tá, ela não fica muito bem colocada, né? Mas geralmente terra mexida, Matheus, na umidade que tá ideal, ela fica bom lá para acomodar a semente depois também, né? Perfeito. E caso o fósforo tiver ideal e não for adubo na linha, aí só o disco de corte. Perfeito. Se ele incorporou o fósforo nas quantidades ideais, né? E sem disco de corte também. Né? Porque se tu tá preparado, não tem nada... vamos dizer assim, antigamente lá no sul, né, quando a gente plantava, eu cansei de plantar sem nada, né? Mas solos preparados. Porque pra que foi botar um disco de corte lá? Porque tu roubar a CV do trator, não serve pra nada aquilo. Né? Então, porque a área é preparada, a área é gradeada, não tem palha, não tem nada, tira tudo, deixa só a semente. Né? Perfeito. Fica muito mais fácil, a plantadeira fica livre, né? É muito mais fácil de plantar. Bacana. Show de bola. Boro em suco de plantio, costumam recomendar o que acham? Cara, eu assim, particularidade minha, o Matheus pode responder depois, o Leandro também. Cara, se você não fez o Lexita, não fez um boro na dessecação, não fez um boro com pré-emergente, não vai fazer, não planejou, né? Cara, alguma coisa de boro no suco de plantio vai te ajudar, mas na minha opinião não é a melhor estratégia, tá? Hoje nós trabalhamos aqui, a fonte principal é o Lexita, de acordo com produtividade e textura de solo, e para altas produtividades nós complementamos um octaborato aí junto com pré-emergente. Essa é a recomendação aí da Raiz da Solução. Tem alguns produtos no mercado hoje, na verdade que eu conheço, que eu já fiz até, inclusive lá no Maranhão, deu um resultado bom, mas tem que cuidar bastante a dose, né? De fazer, mas era um solo também novo, então respondeu. Como tu falando, concordo plenamente, João. O boro tu tem que fazer antes, né? Quando tu vai pro sul com boro,
é porque você não fez o que tinha que fazer. Então, melhor fazer, né? Do que não ter nada. É um paliativo, mas não vai tampar só tampar o sol com a peneira, né? É a mesma história do óxido. Né? Exatamente. Hoje em dia, apesar de a gente estar tentando levar magnésio, que esse é o principal motivo que está entrando óxidos no mercado hoje, mas assim, nada substitui o calcário. Né? A gente não pode pensar em colocar óxido pensando em magnésio, porque tu não está colocando calcário. Então, às vezes até que o calcário reage, a dose, toda aquela história, você tem que ir pro óxido, mas é porque você está errando lá atrás. Então, o óxido é um paliativo. Ajuda e dá dinheiro, sim, mas é porque você errou ou porque você está fazendo menos certo, né? Vamos pensar assim. Perfeito. Henry Schader. Fiz gesso, solo com argila de 45. Agora quero fazer calcário dolomítico. Sem problema nenhum. Deve fazer calcário dolomítico, né? 13 calcário e gesso... Em conjunto é muito melhor essa casadinha. Muito melhor, com certeza. Muito melhor essa casadinha. Pode fazer sem medo de ser feliz, meu amigo. Inclusive, os dois têm uma sinergia muito grande, ajudando principalmente a carregar magnésio aí para as camadas de subsuperfície. Beleza, tem uma pergunta bem recorrente, né? O pessoal tem muita dúvida até. Eu falo uma coisa interessante, eu gostei da pergunta e parabéns, porque teoricamente é um negócio mais, hoje, assim, mais simples, né? Mas sim, cara, gesso e calcário, né? Sempre no mesmo ano é melhor do que separado, né? Perfeito. Tem trabalhos que mostram isso aí. Até porque, né? Porque justamente, né? Você trabalha acondicionamento de alumínio na superfície ou no 0 a 20 e 20 a 40. Perfeito. Né? Além de que um ajuda o outro e tal. Então, né? Os dois trabalhando junto é muito melhor, né? Ô, Andrão, essa aqui, pra você que tem mais experiência aqui com composto, orgânico e tal. Boa tarde. Esterco de gado, 3 toneladas por hectare. Dará resultado no primeiro ano ou apenas no segundo para frente? Dá no primeiro ano. Né? Inclusive, já usei só que 3 toneladas de gado, né? De confinamento de gado. Ele vai equivaler a mais ou menos uns 700 quilos de uma cama de frango. Uma cama de frango. Né? É bem menos nutricional. Até porque, geralmente, se for confinamento, às vezes tem areia junto, né? Então não é 100% esterco. Mas eu já fiz isso, inclusive, colocando 1,5 toneladas de cama de frango e 5 de gado. E no primeiro ano já emparelhou. Show né? de Nós bola. tínhamos isso aí, assim, até isso foi na última vez que eu fui gerente de fazenda. Nós tínhamos um pedaço, era um talhão de 270 hectares, tinha 70 que era mais novo e tinha aquela mancha. Desapareceu a mancha. E eu sempre considero isso, aprendi também dentro da pós-graduação lá, da Exalc, que é o seguinte, no primeiro ano que se usa a cama de frango, usa o esterco, né? Você tem que considerar 70% do adubo, né? Entende? Então, a partir do segundo ano, você considera os 100%, que tu tinha os 30% do ano passado, mais os 70% do próximo ano, e você começa a considerar 100%. Mas no primeiro ano que você usa, né, tipo fósforo, potássio, você considera que 70%, em média, né, vai estar disponível. E lembrando, né, Leandrão, que esses dias eu estava até conversando bastante com a Laércia, muita negligência em questão de análise de fertilizante o orgânico. pessoal, né, faz total. Tem que olhar CNA 2%, porque o total não quer dizer absolutamente nada. E principalmente depois também, caso queira fazer uma análise bem completa, também peça solubilidade em água. Perfeito. Eu queria até explorar esse assunto, que era o que eu ia comentar, que não adianta fazer análise de adubo orgânico em total. Não. E o ideal ainda na minha cabeça, nem sei se teoricamente seria assim, mas eu mandaria fazer total, ácido cítrico, CNA mais água e o solúvel, em água. Em água. Por quê? O em água a gente sabe que colocou, tá disponível. O CNA mais água para mim é questão de alguns meses, 2, 3 meses. O ácido cítrico, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o total é o que vai deixar de residual para 10, 20 anos. Exato. Então, você tendo essas 4 análises de fósforo na mão, você consegue estimar a liberação desse fósforo ao longo do tempo. Então, eu acredito que é um bom jeito da gente saber quanto realmente eu posso contar com aquilo, né? Perfeito, Matheus. E aí você não erra nas contas, porque jogar toda a responsabilidade numa conta que foi feita, o erro tá lá na análise que foi pedida, é um tiro no pé, né? Perfeito. E, pessoal, se vocês estão gostando desse jeito aqui do podcast, estão gostando da live aí, estão fazendo pergunta, manda um joinha e, principalmente, clica no botãozinho aí do avião e manda para mais alguém, para mais 2, 3 pessoas. Vamos colocar aí umas 200 pessoas ao vivo hoje aí. E eu só queria fazer um recado. Semana que vem a gente tá abrindo a última turma do ano de 2024 da Raiz da Solução. Última chance. Então vai ser uma turma menor, até mais assistida, vamos falar assim, vai ser menos gente, porque a gente não tá divulgando nem tanto sobre essa turma, mas a gente vai estar abrindo apenas na segunda e na terça-feira. Então vai ter apenas 2 dias para vocês estar entrando, então fiquem espertos aí que vocês vão receber a comunicação sobre isso também. Beleza. O colega continuou aquela pergunta, Leandro, sobre o fósforo da botinha. Se eu colocar fósforo abaixo de 10 centímetros,
da semente, corro o risco de uma menor absorção da cultura da soja? Não, para mim não. Daí, tudo depende do que você tem no teu solo. Perfeito. Né? Vamos pensar assim, vamos dizer que tu tem 0, né? 0, tem lá, vamos lá, em resina, 2 ppm, de 0 a 20. Isso quer dizer que você não tem praticamente nada. Aí você colocar lá embaixo o fósforo a 10 centímetros, beleza. Vai demorar um pouco pegar. Vai demorar um pouquinho no sentido que ela vai pegar a energia dela e ela vai chegar lá nos 10 centímetros. Mas é interessante que tenha um pouco de fósforo nesse sentido. Né? Então talvez eu não colocaria assim tão profundo. Mas aí, se o solo tiver muito ruim, ninguém vai abrir um solo, resetar, gradear sem colocar fósforo. Agora, daí sim, tem um nível já razoável, 10 ppm, 15 ppm em resina, eu tentaria colocar o mais profundo possível. Vamos lá, vamos separar. Qual que é a vantagem de colocar o fósforo a 15, 20? Quer dizer que quando vier a seca, você vai ter um fósforo com umidade sendo absorvido mesmo com 15, 20 dias de seca. Porém, você perde o arranque inicial dessa soja. Então, até ela chegar nessa profundidade para ela absorver, ela vai ter essa perda. Então, se no solo já tiver quantidades médias e altas, mais profundo, mais interessante. Agora, se seu solo está péssimo, com níveis baixos ou muito baixos, aí o ideal é mais para cima, mais próximo da semente. Isso aí, porque ela já nasce ali, já está absorvendo, né? E fósforo depois transloca. Tu não vai ter um grande potencial de produtividade, já uma altíssima produtividade, mas você vai, não pode deixar muito fundo, senão a planta vai acabar perdendo produtividade. Então, infelizmente, o depende existe dentro da agronomia, né? O teu solo tá bom, coloca o mais fundo possível. Não tá tão bom, coloca mais raso, porque senão vai faltar naquele inicial ali de desenvolvimento da semente, apesar de ela ter a reserva, né, no cotilédone, mas mesmo assim pode faltar um pouco. Vai que aí geralmente, né, Matheus, ainda vai mais um pouquinho de estiagem, aquela história toda, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui pesada, viu? Que é? Eu já recebi essa aí essa semana umas 4 vezes. É a da correção? Exatamente. Fiz correção com calcário e gesso em cima de palhada de braquiária. Pegou fogo, terei perda de algum elemento? Positivo, meu amigo. Você vai perder na palhada nitrogênio, enxofre e boro. Isso aí vai virar gás, vai volatilizar. Quando a gente fala de calcário, você vai ter eficiência aumentada, que você vai ter uma calcinação, eleva sobre alta temperatura, então cálcio e magnésio vai disponibilizar melhor, e o gesso não muda praticamente nada. O enxofre do gesso. Enxofre do gesso, perfeito. Vai perder. E o ele não perde tanto fósforo e potássio praticamente fica o intacto, fósforo fica nas cinzas. O potássio fica nas cinzas, o fósforo em temperaturas muito elevadas perde também. Isso está dentro da literatura, eu li esses dias atrás. É o Chomps da Brahma, né? Isso aí, perde. Ele, não assim, eu, pra mim, que perdia só o N do fósforo. O fósforo em altas temperaturas, que eu digo assim, aquelas labaredão. Mais de 1000, os labaredão. Perde também. E o fósforo, o enxofre que está no solo é automaticamente perdido. O fósforo que está o enxofre que está no gesso, ele não perde 100%. Perde menos. Ele perde menos, mas perde. Mas perde. De novo, o principal, então, quando se pegou fogo, então... Nesse caso, repõe o boro, né? Se no caso não tinha colocado. Boro, e o boro é outra coisa. A Lexita perde muito pouco. O ácido bórico e o octaborato, aí foi-se, porque né? não tá na forma de ácido bórico ainda. Ela tá na forma de Lexita, então até calcina, concentra. Perfeito. E tal, né? Mas o maior prejuízo geralmente é a parte de micro-organismo, né? Esse aí é incalculável, né? Esse caso do fogo esse ano tá fora de controle, né? Então isso aí tá acontecendo em todos os estados praticamente, tá muito feio. Então isso vai acontecer com muita gente. Então, o pessoal que ouviu isso aqui, avisem os outros também. Então, pessoal, vocês perderam nitrogênio, vocês perderam enxofre, vocês perderam muitas coisas ali que vocês têm que ter cuidado para não estimar o mesmo potencial produtivo. E o que eu orientei, Matheus, esses dias também, de repente, se não pegou fogo na fazenda inteira, pegou num lote, na parte de um lote, cara, eu orientei assim, como às vezes tem um período, eu disse, cara, semeia logo um milheto aí, é a cultura mais assim, deixa esse talhão por último, né? Porque de repente ainda não é nada, mas você consegue colocar uma palhazinha ali, que o milheto nasceu, é coisa de 30 dias, ele já está ali com seus 20 centímetros de altura, né? E ele já começa a renovar. Não que vai ficar mancha. 1 ano, 2 anos vai ficar mancha, mas já ajuda, né? E fazendo uma pergunta minha agora, qual que seria algumas maneiras da gente mitigar esse risco do fogo? Talvez deixar essa braquiária verde por mais tempo, aí a gente perde um pouco na plantabilidade, ou talvez só nas bordaduras deixar ela mais verde antes de dessecar? O que mais que a gente pode fazer? Algumas coisas que eu levo bastante consideração na fazenda. Tu tem que entender de onde é que vem o fogo. É. Então, se é da estrada,
tu tem duas alternativas. Ou faz o acero. Ou você deixa a braquiária verde, né? A tua palhada verde, mas vamos pensar que é uma palhada de milho, que não tem nada a ver com o negócio, né? Então você faz acero, faz grade mesmo, mas revolvendo terra, valendo 30 metros para dentro. Perfeito. Entende? Isso não tem. Onde tem mais pego fogo hoje é queda de cabo de energia de energia. Então, embaixo de rede de energia, grade também. Né? Vamos pensar assim, porque foi 2 vezes já que pegou fogo em fazenda por causa de até faísca. Quando tá ventando muito, nessas épocas, às vezes os fios batem um no outro e gera faísca. Então, debaixo das redes elétricas também faz grade, né? Ou deixa verde ou faz grade. Mas se for palha de milho, gradeia embaixo das redes elétricas. Outra coisa, se tá em beira de estrada, ou às vezes aquela história, o cara deixou uma marmita com alumínio, jogou uma garrafa d'água que ficou lá, uma PET, sei lá, uma lata, um papel, cara, achou junta, né? Porque às vezes é aquilo lá que forma a lupa, né? Tipo assim, uma garrafa d'água, por exemplo, que o cara jogou lá no plantio da safrinha, ele jogou lá aquela garrafa lá e ficou lá. Então procura, né? Isso aí são tudo indicativos, né, de que pode, né, iniciar um incêndio, né? E claro, se tiver beira de estrada, essas coisas, né, tem que ficar atento. Uma outra coisa que eu fazia, Matheus, hoje a gente tem drone, né? Nas épocas mais críticas da fazenda, a gente levantava o drone todo dia, né? Vamos pensar assim, praticamente todo dia. Pra quê? Pra dar uma visualizada, ver como é que tá. Se é beira de BR, é diferente, né? Tem que estar gradeado. Mas lá na fazenda, geralmente o que acontecia? O pessoal, né, às vezes os ribeirinhos e tal, alguém colocava fogo num canto ou no outro e tal, a gente, né, via o início de um foco. E uma coisa muito importante tem que deixar o pipa lá cheio d'água, o pulverizador, o PU no jeito, com a mangueira apontada, cheio d'água. Duvida se a fazenda é grande, já deixa um trem lá no meio da roça, né, pronto, cheio d'água, né, vamos dizer assim, como bombeiro. Aquela dica legal de deixar o pneu cheio de água e ter aquele adaptador para você tirar a água do pneu se precisar, no caso de um foco de incêndio também. Geralmente no trator dá para tu colocar isso, né? Os tratores que geralmente já tem água dentro, né? Só não pode tirar a água do pneu, daí não apagou o fogo direito e o pneu murchou, daí ele se lascou. Vamos querendo fazer roubo aqui, ó. Olha essa pergunta aqui. Rapaz, tá querendo criar polêmica, hein, Cassiano? Os micros que vêm no fertilizante, tem visto o resultado? Ih, meu Deus. Eita. Micro no solo, acabei de falar pro Matheus que a gente vai ter a nossa área de teste, sendo pura verdade que eu vou testar esse negócio. Vamos fazer. Vamos lá, eu vou falar a minha opinião, né, fala cara, a sua opinião. E cada um faz. Aquela história, vai comprar o fósforo lá e coloca aquelas cheiros de micro lá, vai gastar $30, $40, eu faria, eu colocaria, né? Mas assim... Não tire da folha. Não tira da folha. Eu não tiro, né? Bora, beleza. Bora o Lexita, o octaborato no solo, tá? Sem dúvida nenhuma. Agora, os MIB da vida aí, cara, assim, ó, eu não tiro da folha, né? E porque, pra mim, assim, eu não consigo enxergar essa lógica. E vou testar, juro por Deus, porque talvez eu tenha que desaprender esse trem aí, né? Vamos falar assim, ó, porque é uma crença que eu tenho, mas baseado na química, né? Eu sei que tem o perfil de 0 a 40, então, de repente, você tem micro na camada 20 a 40... Então, beleza, o pH ali geralmente vai estar mais baixo um pouco, então vamos colocar esse micro em profundidade. Beleza. Então, só temos que testar para comprovar, né? Mas vamos lá, a pergunta, né? Cara, vai comprar um fósforo micrado? Compra micrado. Eu acho que a minha opinião sobre adubos com micro é essa daí. Eu acho que é muito barato. Claro que tem que tomar cuidado com esse muito barato, né? Mas o benefício que você tem pelo dinheiro que você vai investir, vale a pena você colocar. Mas com certeza sem tirar o investimento da folha. Beleza. O pessoal, se quiser dando um joinha, um 100zinho pra gente no Instagram, like aí, um 100zinho, né? Que tá, né, o Instagram já entende aí, né? Nós temos que entender até do algoritmo. Descompactei o solo antes, né, do plantio de trigo, Leandro. Planto com botinha ou disco de corte? Se tá descompactado, com descompactado, disco de corte. Com certeza. A botinha beleza. Não tem porquê, porque revolve mais solo, ainda mais solo se for argiloso, né? Então, o Wellington, assim, boa pergunta. Se for argiloso, então tá descompactado, não tem... Porque botinha, pra mim, é duas coisas. Ou tá compactado ou quer botar um adubo em profundidade. É só essa utilidade, né? Então tá descompactado, pra que tu vai ficar mexendo ali, né? Porque complica lá no carrinho da semente, se abre muito solo, mexe muito solo, né? Perfeito. Essa aqui, ó. Comô, tem mais vantagem no sulco ou no tratamento de semente? Vamos dar 2 passos para trás. Primeiramente, nós não utilizamos mais Comô isolado. Hoje nós utilizamos o complexo, né? Níquel, cobalto, molibdênio, sendo que cobalto e níquel 100% quelatizado. Molibdênio não tem jeito.
Então nós praticamente não usamos comum. Mas respondendo sua pergunta, mais vantagem no suco ou no tratamento de semente? Cara, no suco você vai ter que dobrar a dose. É viável também, tanto no suco quanto na semente. Vai ter bons resultados, mas na semente você vai economizar, porque no suco você vai ter que dobrar a quantidade. Mais alguma consideração? Pra mim, eu acho que isso é bem importante, de ter o níquel, né, como tu falou, né, João? Mas eu prefiro na semente. Então, se vem TSI, geralmente vem com cobalto de níquel, né? Senão você trata a semente, eu sempre prefiro tratar a semente. Porque lá, pra mim, o suco de plantio hoje, não que a gente não faça de vez em quando, mas pra mim, suco de plantio é pra microbiológico. Pra microbiológico. Né? Então, pra gente não fazer a cagada, né, de às vezes pegar um comum aí que tu não olhou o pH, né, do produto, ele tem um pH de 4, você jogou lá pra dentro, as bactérias com abaixo de 6 morre tudo. Então, né, evita de colocar nutrição lá no micron, né, ou lá no suco de plantio. Coloca mais só os micro-organismos mesmo lá e aí que a dose... Né, você já vai botar um cobalto níquel com extrato de algas, né, que é importantíssimo na semente, umas 2, 3 doses de inoculante, né, o bradyrhizobio, um azospirilo como com inoculação, incrementa lá no micron, se for o caso, ou vai lá 2 doses na semente de bradyrhizobio, bota umas 10 no suco, entende? Então, para mim, isso aí, a ideia então é fazer no TS mesmo, eu prefiro o TS do que no suco, lá no caso o cobalto molibdênio. Pensando no custo-benefício, tanto que você vai investir tanto de retorno, o TS é mais barato, né, do que o suco de plantio. Então você tem que colocar o dobro da dose para ter o mesmo resultado. Então o retorno sobre o investimento é a metade. Eu falo assim que hoje o que tu gasta para botar o dobro na dose, e tem que botar o dobro da dose, você senão coloca 10 doses de inoculante. Que tu vai gastar hoje em média um produto bom R$15 por hectare para 100 ml, que tu vai ter que dobrar, né, uma dose de cobalto molibdênio níquel. Né? No suco você bota 10 doses de inoculante, né? De bradyrhizobio, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Beleza. Nossa preocupação aqui no MT está no manejo de doenças, devido ao clima com muita chuva e fechado no período. Como podemos conduzir essas culturas de soja e algodão com baixa eficiência das moléculas? Eu acho que aqui o primeiro ponto é que o Mato Grosso precisa descompactar um pouco de sol, né, Leandro? Acho que essa questão de o acúmulo de muita chuva na superfície, aí, escorrimento, é porque os solos estão compactados. Então, o primeiro ponto é melhorar essa drenagem para não sofrer tanto com excesso de chuva. E a questão do período fechado, sem luminosidade, cara, você vai ter que trabalhar a máxima eficiência possível da fotossíntese de acordo com o que você tem de luminosidade. Então, tem várias estratégias, o uso de magnésio via folha, a utilização de extrato de algas. Então, tem vários manejos nutricionais a fim de deixar essa fotossíntese mais eficiente, mesmo com pouca condição de luminosidade. Até que o Rodrigo, com a Jéssica, um abraço pro Rodrigo aí, né? A gente vai estar trabalhando algodão lá na fazenda dele. Legal aí, ó. Então, vamos pensar assim, o que eu penso? Vamos pensar em soja e algodão. Né? O algodão tem seu espaçamento, a soja, para mim, no algodão tem que ser um espaçamento maior. Sim, né? Porque está pensando em doença no bacheiro, então, Rodrigo, assim, é muito legal essa tua pergunta e muito pertinente, porque daí nós podemos trabalhar espaçamento, né, entre linhas, que no caso no algodão já é um pouco maior. E então você trabalhar regulador de crescimento na soja, então a gente vai trabalhar com população, genética, fósforo na linha ou não. No caso da soja funciona muito bem. E no caso do algodão, a gente também tem que tentar reduzir porte do algodão. Isso eu aprendi lá atrás, uma das dicas que o Fernando Varpechowski me deu lá atrás quando eu comecei com o algodão. A gente tem que, no início, principalmente no Mato Grosso, em função da alta nebulosidade, a gente tem que segurar porte. Então, a parte de plantas por metro, população de plantas no algodão é muito importante. População, espaçamento, no Mato Grosso estruturação. É muito importante, né? Porque se você colocar, às vezes, lá 10 plantas por metro no algodão no espaçamento de 76, talvez você prejudique o teu bacheiro. Então, diminuir um pouco de população, porque o algodão compensa nesse sentido. E daí, outra estratégia que eu acho que tem que usar no algodão é já nos 20, 30 dias, você já começar com o regulador, mas não o PIX. Né, o que o PIX ele é um inibidor de hiperelina, então tem dados do professor Fábio Ecker que mostra que se você usar PIX até o 45º dia, os 45 dias, você tem diminuição de sistema radicular, e isso importa em quê? Depois lá, pega uns dias nublados lá em março, você acaba tendo queda de capulho, queda da pluma mesmo, porque deu um desbalanço hormonal. Então lá a gente começa lá a trabalhar com produtos reguladores que a gente usa na soja, né? Por exemplo, tem hoje alguns produtos, ou até a base de citocinina, extrato de algas, que você reduz a porte de algodão sem usar PIX. Então é espaçamento, redução de porte e, claro, daí no caso depois trabalhar essa parte de fotossíntese que o João falou.
quando tem sol... Que já tá ligado, né, Leandro? Tá. Melhorei a arquitetura de planta, melhorei captação de luz. Uma dica também para o algodão no Mato Grosso, que eu sei que vai crescer muito. No início, João, a gente trabalhar indutor de resistência. Perfeito, legal. Né? Por exemplo, a gente trabalha hoje alguns sanitizantes, né? O ácido salicílico, alguns fosfitos, que na soja a gente usa uma aplicação, geralmente no V3, V4. No algodão nós temos que começar, na minha visão, tem que ser umas 3 aplicações, começando no 20º dia. Até o B1 ali fazer umas 3. Umas 3. Então, por exemplo, se você mantém baixeiro, mantém a planta baixa, né? Nesse sentido. Né, tentando já regular. Então, mas desde isso até, Rodrigo, essa pergunta dá pra gente ficar 2 horas aqui falando. Então, parcelamento de nitrogenado, uso de molibdênio e níquel por causa justamente de ter esse metabolismo um pouco mais transformando em proteína e não deixando vegetar, nível de fósforo no solo, né, que vão pensar se às vezes estiver muito alto, mesmo para o algodão, né, ele pode prejudicar, assim como ele cita o crescimento vegetativo na soja, no algodão também acontece. Então essa pergunta bem ampla, obrigado por ela, até foi muito interessante. Né? Tem tudo isso que a gente pode fazer para quê? Para que a gente não perca bacheiro. E daí vem um outro detalhe importante, olha como é importante essa pergunta. Se nós tiver bacheiro bom e recebendo luz, nós temos mais produção de hormônios no sistema radicular, que geralmente é a citocinina, não crescendo raízes novas, e isso diminui queda de fruto, tanto vagem quanto capulho. Então, aquela história dele, podemos usar mais citocininas depois lá de 90 dias, 100 dias, a gente pode usar cobalto e níquel de novo para diminuir etileno, né, para a gente ter menos essas perdas aí do algodão em função da nebulosidade. Né, e ele falando principalmente de doença, né, com a perda da eficiência dessas moléculas, a estruturação ajuda muito na tecnologia de aplicação. Então, se a gente fazer essas gotas realmente chegarem nas folhas e aí usar moléculas que na pesquisa está nos mostrando mais eficiente para agora recente, porque as moléculas vão e voltam, né? Uma perde eficiência, a outra que estava perdendo volta. Então, tem que estar com conhecimento atualizado e bem antenado no que está acontecendo, com a previsão climática na mão e se antecipando a tudo. Aí, além disso que vocês comentaram, eu falei assim, os ajudantes do fungicidas, né? Que é o ácido salicílico, fosfito e a própria nutrição. O tal do sistema imunológico da planta, Matheus. Hoje ele não é mais 2 pilares. Antigamente era fungicidas químicos e protetores. Hoje você tem o quadrado lá, 4 quadrantes, né? Você vai continuar fazendo fungicida, vai continuar fazendo no C, da aplicação de V0, aliado aos protetores, multissítios. Aí você vem com a nutrição e fisiologia e, por último, indução de resistência. Então, hoje são 4 pilares para o sistema imunológico da planta. E tecnologia de aplicação, então, para emendar. Perfeito. Vou dar um exemplo, gente. Olha quanto é importante isso aqui. Esses dias atrás, nós estávamos fazendo uma aplicação do milho de avião e estava lá o thrush com 40 metros, né, de faixa, a uma altura, e nós fizemos a medição de 20 litros por hectare, estava chegando 5 na planta. Entende? Então o que aconteceu? A gente só foi lá, mudou o ângulo dos bicos e diminuiu faixa para 30 e mediu de novo, foi para 15 litros que estava chegando na planta, só na regulagem. 3 vezes mais. Nós estávamos tentando matar a lagarta, mas não estava conseguindo. O que está acontecendo? Botando o dobro da dose e tal. Não está certo isso aqui e tal. Aquela história que tinha que fazer. São na tecnologia de aplicação e no algodão isso funciona muito bem. Então nós temos que ver bico, ver pressão, ver tamanho de gota para poder fazer chegar mais lá no bacheiro. Que as moléculas, teoricamente, às vezes elas não estão sendo eficientes. Por quê? Será que elas estão chegando? Será que está chegando na dose correta? Mas então, desde essa parte, a gente tem que começar desde o iniciozinho protegendo aquela planta. E hoje nós temos produtos no mercado, que a gente fala indutores, a base de fosfito, a parte de sanitizantes, de cobre mesmo, cara, que vai te gastar R$30 por hectare. Pensando no algodão, uma aplicação de R$30 por hectare no algodão é muito barato, né? Perfeito. Só vou fazer um recado aqui pro Kleber, que ele perguntou como faz para renovar. É só chamar o suporte do curso e pedir o link para eles. A gente fez um disparo no individual esses dias, mas pode ser que teve alguma falha e você não recebeu o link. Mas é só chamar qualquer pessoa aí da equipe que eles vão te organizar. E aí, só para lembrar a turma também, semana que vem, segunda e terça, a gente vai estar fazendo algumas lives ao vivo às 19h30. Na segunda-feira com o Leandro, ele vai dar uma aula de como elevar a produtividade, o patamar de produtividade da sua fazenda. E na terça a gente vai falar de uma aula de FBN, porque também já estamos pertinho do plantio e temos que cuidar da FBN desde o começo. E só para dar esse recado, né, Matheus? A gente nem ia abrir turma mais esse ano, a gente resolveu abrir uma turma agora, segunda e terça. A gente fala um meio que relâmpago aí, bem rápido,
né? Geralmente a gente fica 15 dias aí, a gente vai ficar só 2 dias, só segunda e terça mesmo. Comprou, então, comprou, não comprou? É só ano que vem. Então aproveita, porque sim, nós podemos ter muito ganho de produtividade. Eu falei, esse ano é um ano que a gente tem que acertar o máximo possível. Tem dicas valiosas que dá para colocar em prática ainda, cara, né? É dentro do curso lá. E num plantão de dúvida, que você tira uma dúvida e bota em prática lá, paga o custo do curso, né? E com certeza. Então, é segunda e terça, não tem chance. E a renovação para quem tá dentro da turma 4 até domingo, né, Matheus? Perfeito. Para quem está assistindo o podcast fora da data, só para vocês saberem, é dia 9 e 10 de setembro de 2024. Isso, porque provavelmente esse podcast vai... No lá, né, a episódio gente tá depois. falando, mas é que nós estamos ao vivo aqui no Instagram, por isso que nós estamos falando, tá, gente? Então, provavelmente, quando vocês estiverem assistindo o podcast, já passou a data aí. Matheus, essa aqui é boa, ó. Vem direto também. Evair, boa tarde. Solo argiloso. Consigo trocar o gesso por descompactador de solo para tentar levar o calcário em profundidade? Ah, não, com certeza não. Não substitui, não substitui o outro. Até quando tá descompactado o solo, que abriu a valetinha, o calcário vai descer, mas primeiro é dose. Né? Então, ajuda, mas não é a função, né? E a dose tem que ser maior de calcário. Porque aquela história, por que a gente dizia antigamente que o calcário não descia, né, Matheus? Porque a gente colocava 1 tonelada, ele andava 3, 4 centímetros, reagia tudo, não sobrava para descer. Só vai descer a partir do momento que satura a camada. Que satura, vai ter que ir saturando as camadas e vai descendo. Mas vamos lá, na melhor das hipóteses vai chegar a 20 centímetros, 25, né? Vamos pensar um calcário mais doses altas. Então, não substitui. E a principal camada de atuação do gesso é a 60 centímetros. Exato. 50, 60 centímetros. Então, nunca que um calcário vai chegar por infiltração lá embaixo. E até aproveitando aqui para quem vai assistir, e agora a gente assim, ó, vocês vão entrar no plantio agora e tem gesso na roça, testa a dose, pelo amor de Deus. Por favor. Cara, vai lá assim, ó, tu vai botar uma tonelada por hectare, pega 5 hectares e coloca 3, 4 toneladas de gesso. E depois nós conversamos. Eu sei que tá R$500 em muitos lugares, tá 250, 200, aqui até na Bahia agora baixou, né? Tá na faixa de R$180, né? Até acho exagerado. Caro que não dá resultado. Então assim, ó, testa, né? Pega 5 hectares, nem importa se ela tá R$400 a tonelada, bota 3, 4 toneladas, marca o lugar e presta atenção nos próximos 2, 3 anos. Gesso é o tal da irrigação branca, né? Isso já é muito mais do que provado. E para ser fonte de enxofre tem que acabar com alumínio. Porque senão a gente bota a dosezinha de gesso, né? Que acaba reagindo com alumínio e não fica nem como fonte de enxofre. Beleza. Hermeson, nossa TV aqui. Matheus, José Paulo, boa tarde. O que vocês acham mais proveitoso? Adubo no sulco, adubo a lanço? Com certeza deve estar falando de fósforo. Considerando que é uma área bem corrigida, qual das opções temos uma melhor produtividade? Acabamos de falar isso até, né? Mas vamos repetir, porque acho que é a pergunta que mais a gente escuta no Brasil e ela é importante, então nós ir sanando. Gente, fósforo no sulco, a lanço, né, Matheus? Depende da que você tem no teu solo. Se tiver em nível adequado, o que é nível adequado? Na minha visão, assim, para ficar bem tranquilo, pelo menos 20, 25 ppm em resina de fósforo, e pelo menos uns 10 na camada 20 a 40. Para mim isso me deixa tranquilo, né, que eu posso ir para o fósforo a lanço. Não é que talvez vá... Se tu colocar excesso de fósforo no sulco, você perde produtividade por causa que vai acamar a tua lavoura. Então, mas o normal não vai ter diferença de produtividade, faz a lanço. Agora, cuida de se é muito declivoso, né? Se tu tem geralmente mais declividade, mesmo sem palha, pode escorrer, porque isso realmente escorre. Tá? Mas para mim, Matheus, acho que é isso, né? Cada realidade é um caso, mas o primeiro ponto é se o solo tá acima do nível crítico, e aí esse nível crítico pode variar, até uma discussão que a gente tem, o nível crítico para 80 sacos, para 100, para 150 sacos, pode variar também. Exato. Então, para, sei lá, buscar 80 sacos, 25 em resina, já é mais que suficiente, e você pode fazer a lanço. Agora, para quem tá buscando 110, 120 sacos, talvez o 25 ainda falte um pouquinho para mandar no alanço. Aí talvez os fósforos na linha dê uma pequena diferença ou não. Mas vai ser muito de caso a caso. E aí, se é arenoso, argiloso, isso muda bastante também. Então tem que cuidar. Mas de maneira geral, assim, o pessoal tem muito medo de tirar esse fósforo da linha. E no final das contas eles estão mais perdendo por excesso de fósforo do que ganhando produtividade. Não é nada trágico, né? E faz um pedaço. E testa. A gente tem uma área agora lá em Canoinhas, lá também que a gente vai fazer isso, acostumado a vida inteira. Então, pai, vamos tirar 10 hectares aqui, desconecta as mangueiras do adubo da plantadeira, larga por cima, que até o formulado é outra coisa que o sul do Brasil vai ter que acabar com essa história de formulado, gente. Tudo engessado. Gente, assim, ó, formulado, lá o 5, 25, 25, ou sei lá, o 6, 30, 15, sei lá, qualquer... Cara, adubo formulado já era.
né? Nós temos que trabalhar a matéria-prima, a taxa variável, né? Com agricultura de precisão. Essa história de formulado, se formos, não tem mais como, a gente tem que variar a quantidade dentro. Como que você vai fazer uma agricultura de precisão com formulado? Não tem como, né? E outra, e ainda mais enterrado, né? Não tem lógica isso, né? Então, beleza, dá certo, que nem lá, o campeão do ano passado de SESB, não desse ano, Matheus, colheu lá 130 e poucos sacos com adubo na linha. Beleza, podia ter colhido 10 sacos a mais. Não é que vai dar assim, ó, não, vou colher 20, vou colher 100. Não é assim que funciona. A gente está tentando mostrar que justamente você tem diferença de produtividade. 10 sacos, 15 sacos. Ou às vezes não dava diferença. Ou às vezes não dava diferença, né? Produzir a mesma coisa. Entende? Então é esse que é o sentido, porque tem outros nutrientes que influenciam. Né? Às vezes tu vai botar um fósforo no suco, falta zinco, mas de repente o cara adubou bem com zinco, ou o solo tinha zinco. Né? Então acho que é essa a parte fundamental nesse sentido. Mas, gente, esse é o parâmetro. Chegou no nível crítico, ou quer saber o nível crítico, também faz um fósforo remanescente, né? Vamos falar assim no laboratório, que também você vai ver isso, tá? Então, acho que mais ou menos por aí respondida a pergunta, né? Beleza. Nosso amigo Andy aqui, ó, da gringa. Uma pergunta no Tênis WhatsApp. Tem sim, meu amigo. Depois manda um direct pra nós aí, que nós manda o contato do WhatsApp. Caso você queira tirar alguma dúvida aí no direct, ou tá procurando compra de curso, alguma coisa nesse sentido. Manda no nosso direct aí que a gente te manda o contato. Vamos lá. Faz 10 centímetros de profundidade. Eu vou pular aqui, depois a gente vê. Também, Fósforo 24 ppm de 0 a 20 e 5 ppm de 20 a 40. Primeiro, a gente precisava saber se era resina ou meliche, e se for meliche, precisa da argila desse solo. Isso, manda pra nós aí se é resina ou meliche e a quantidade de argila, a gente volta na pergunta. Supondo que é a resina, Leandro, só pra nós ir nela. 24, 0 a 25... 20 a 40, eu preciso resetar esse solo pensando só no fósforo, supondo que o nosso magnésio está certo, o nosso cálcio está certo, está tudo certinho, só pensando no fósforo. Vamos lá, 5 ppm, né? 5 ppm, em resina. Em resina. Depende de quanto quer colher. Exatamente. Assim, ó, se eu quero chegar em produtividades mais altas, né, resetar solo ele é muito complicado, né? Mas vamos lá, a gente precisa melhorar a fósforo 20 a 40. Pronto, como é que a gente vai fazer? É duas formas, ou é planta de cobertura, principalmente as braquiárias, né? Ou vai na grade. Eu lá na fazenda, se eu não me engano, foi lá na safra 18, 19, eu resetei um solo. Né? Porque eu tinha 4, 5 ppm na camada 20 a 40, eu fui lá, subsolei, botei fósforo e botei o gradão. Queria aumentar a produtividade e dar velocidade. No outro ano eu colhi 12 sacos a mais por hectare. Entende? Então eu não tenho muito essa resiliência aí de não mexer com grade. Claro que, é o que eu falei hoje, sei lá, a gente interferiu em 1 milhão de hectares nesse país aí. De recomendação. Quando é que você tem solo? 10 mil hectares na vida? Vamos pensar. Né? E tudo dentro dos parâmetros, né, Leandro? Olhando a análise de solo, confiando na análise de solo, um bom laudo, né? Esse é um parâmetro que a gente reseta solo. Né? A minha opinião é o seguinte, depende um pouco do financeiro, do cara e do operacional, porque às vezes ele nem tem para fazer o reset, aí fazer mal feito não faz. E a questão do ambiente que ele tá. Se é um lugar que chove todo dia e ele tem coragem de abrir mão de uma segunda safra para fazer um pânico, para fazer alguma planta de cobertura que vai acelerar esse processo de descida de 5 para 6, para 6, para 7, para 7, para 8, para em 3 anos talvez eles tenham nível médio ali e poder buscar os 100 sacos, eu acho que dá para adiar. Mas se eu quero resposta mais rápida, reset de solo. Se eu quiser produtividades mais altas e aquela história, colher 100 sacos mesmo com veranico, tem que ter fósforo 20 a 40. Não tem como. Chance. Ou tu coloca via planta de cobertura, daí você vai levar 2, 3, 4 anos, dependendo a planta de cobertura, ou você vai na grade, né? Não tem jeito não. Tá? Perfeito. O Kleber fez só uma afirmação legal. Temos conseguido resultados cada vez melhores, atualmente acima de 80 sacos. Não temos muitos implementos, sempre fiz calcário e gesso. Por cobertura, nunca usei grade, isso que tem ajudado. Perfeito. Se você tem uma área de 20, 30 anos, fazendo calcário, gesso frequentemente, isso vai descendo, vai melhorando o perfil e vai tendo um perfil de solo e acumulando matéria orgânica. Show de bola. A gente fala, né, João? Grade a gente usa uma vez na Perfeito. vida. Né, uma vez na vida. Ou quando abre, ou quando você tem uma necessidade de resetar um solo. É só assim que a gente usa a grade. Né? Não é outras formas, a gente plantio direto. Voltando naquela que nós tinha pulado, João, o cara falou assim: eu coloquei fósforo a 10 centímetros e coloco o resto a lanço, uma parte a lanço, para dar esse arranque. Voltando naquela pergunta lá atrás. É uma estratégia. Eu, quando tenho fósforo, por exemplo, assim, Matheus, eu vou dar um exemplo mais ou menos para o pessoal entender a média do como que eu penso. Se eu tô com fósforo na camada 0 a 20 abaixo de 10 ppm em resina, eu faço tudo na linha. Né? Até uns 80 pontos. Claro, vou botar 160 pontos.
né? 160 kg de P2A5. Então eu vou colocar 60, 80 pontos na linha e o restante a lança. Perfeito. Ah, vou fazer 100 kg de P2A5, tudo na linha. Agora, beleza, eu já tô lá na faixa entre 10 e 20 ppm. Ah, vou colocar 120 pontos, que geralmente é a adubação que todo mundo faz. Então 60 na linha, 60 a lança. Agora, passou de 20, 25 ppm na camada 0 a 20, tudo a lança. Perfeito. É assim Eu que a acho gente que faz. esse direcionamento ficou muito fácil para todo mundo. Pra todo mundo entender. Então, pessoal, quem gostou aí dessa dica prática que vai usar no dia a dia mesmo, olhando a análise e tomando decisão no campo, por favor, manda o aviãozinho aí pro colega, pro vizinho, pro tio, pro parente aí. Traz mais gente aqui pra live com nós. Lembrando que as inscrições estarão abertas da última turma do ano de 2024 da Raiz da Solução. A oferta relâmpago segunda agora e terça-feira. Cleiton Reis, essa é boa também. Manejo da palhada de milho com braquiária. Rusizien, salvo engano, já ouviu o Leandro sugerir dessecação 60 a 45 dias antes do plantio. Porém, devido a essa seca severa, período de fogo e tudo mais, e a planta estressada, mantém o mesmo manejo? Mantém. Perfeito. Pra mim, assim, ó, 45 dias no mínimo tem que estar tudo morto. E por quê? E se tiver estressada, alternativas, faz à noite, aumenta a dose, um bom Exatamente. adjuvante, um Nitrogênio. sulfato de amônio junto. Mas tem que matar. Tem que matar. Né? Vamos pensar assim, ó, porque o que tinha pra dar já deu. Não é, vou esperar dar uma chuva pra... Ela só vai atrapalhar. Só vai atrapalhar, gente. Então é o seguinte, se ela não desenvolveu tão bem no meio do milho, o que aconteceu? De repente faltou chuva no milho, ela ficou com baixa população, né? Tem várias coisas que até a gente vai estar falando aí num podcast aí. Mas vamos lá. Então desseca, cara, 45 dias antes, né? Pelo menos do plantio, desseca, e daí sim a alternativa é à noite, né? Das 4 da manhã até as 7 ali da manhã, mais ou menos 8 horas, usando adjuvante, óleo, aumenta um pouquinho a dose do glifosato, né? Até uma dica, não pode misturar glifosato com... Geralmente o pessoal usa cletodin junto, né? Também a gente tem mudado um pouquinho, não tem mais usado o cletodin junto. Óleo, o amônia, né? O nitrogênio na cauda é muito, muito importante. Sulfato de amônio, ureia, arlo, o que você quiser. Coloca Ajuda. um pouco de nitrogênio lá. Até uns aminoácidos, eu falo, pega os aminoácidos que tem lá dentro do galpão, bota 0,2 lá, também já ajuda, né, nesse sentido aí, tá? Dá para dessecar, sim, de madrugada. Beleza. Outra pergunta aqui de fogo em relação a calcário, essa nós já respondemos. Vamos ver. Sulfabor. É o produto da linha, do boro no beleza, suco legal. Já acompanhou a descompactação com o Wolverine? Rapaz, essa... Esse eu nunca acompanhei, já vi vídeos, mas acompanhar não. Eu já acompanhei lá no Rio Grande do Sul, aquela vez que eu estava em Santa Maria. Funciona ou não funciona, Leandro? Pra mim é o seguinte, vou responder, né, porque, né, vamos lá. Pra mim o Wolverine é um bom equipamento, né, ele funciona, né, mas pra mim ele não é igual a um subsolador. Né, um subsolador que eu falo aí, os Ipacol, Terros, Bandeirantes, tudo que existe de marca. Mas é uma pergunta, curiosidade, Leandro, é melhor que o escarificador? É melhor porque ele vai um pouco mais profundo e ele não revolve tanto. Né? Se ficar a umidade legal, assim, ó, tem também igual o subsador, se você não fizer na umidade muito legal, ele não vai. Quando é que eu prefiro? Esse dia mesmo eu recomendei 2 pessoas comprar Wolverine. Né? Por quê? Porque era lugar de pedra. Perfeito. Né? Então, assim, ó, pega aí nos Tocantins da vida, onde tem pedra, muito laje, cara, com certeza ele vai ser melhor que um subsolador, né? Porque ele não vai quebrar, né? Não vai entortar a haste nem nada. Agora, né? Isso, eu não tenho dúvida disso. Apesar de já muita gente, né? Peço o pessoal assim que trabalha com o Wolverine, que vende, que fabrica, né? Respeito demais, né? Todos os trabalhos que desenvolvem, né? Mas na minha visão, de forma geral, né? Ele não faz a mesma coisa. Mas assim, ó, aí, ó, vamos deixar bem claro, não é uma máquina ruim, muito pelo contrário, é uma máquina boa. Aquela história, então ou tu tem um subsolador ou tu tem um Wolverine. Ou tu tem um Terra, tu tem um Ipacol, tem alguma coisa, tu tem um Wolverine. Tem que ter. Agora, onde que eu iria nele? Né? Eu iria... Mais na pedra. Onde tem pedra, onde tem, né, mais empecilhos ali de entortar a haste, essas coisas. Né? Com certeza ele vai gerar produtividade. Né? Não tenho dúvidas disso. Legal. Essa aqui eu acho que vocês podem me ajudar, porque eu não conheço o produto, mas pode ser que vocês conheçam. Adriano, minha área precisava de calcário há 20 dias, já fiz a correção. E um agrônomo aqui recomendou o Cautim. Compensa jogar Cautim até a reação do calcário? Eu não sei o que é Cautim. Se eu não me engano, é o óxido ou hidróxido. De novo, o que nós estávamos falando antes, né? Eu acho que o óxido sempre é um paliativo,
né? O calcário, depende do tipo de calcário que usou, PRNT, dose. O calcário vai demorar um pouco, né? E com certeza os óxidos têm funcionado. Inclusive, nós temos usado os óxidos, né? Hoje com resultados, em áreas boas até. Pensando no magnésio, agora sim, até em áreas que de repente estava mais defasado de calcário, usou esse ano, até que ele reage, eu com certeza eu lançaria a mão de utilizar. Tem que ver quanto que tá o solo, o nível de cálcio, magnésio, precisar de um aporte mais rápido, ajuda. Eu usaria, eu compraria. Tem financeiro, eu compraria, usaria, só deixaria a faixa 100, né? Para depois a gente aprender, né? Ó, deu mais ou não deu, valeu a pena ou não valeu a pena. Mas né? um não substitui o outro. Substitui o outro. Ponto. E daí presta atenção de novo, né? O que é o limitante? É o calcário ou é a compactação? É isso que eu falei. Né? Então, acho que hoje o primeiro ponto é o seguinte, se você tem... Qual que é o teu problema? Né? Porque às vezes o cara usa um óxido e não deu resultado o óxido, mas daí estava compactado. Né? Ou se não, os níveis estavam altos. Ou os níveis estavam altos. Então, nesse sentido, eu falo que o óxido hoje ele ajuda muito, né? Mas, de novo, nada substitui calcário. Né? Tanto quimicamente mesmo, né? Quanto financeiramente. Bom, uma pergunta aqui. Qual pressão é indicada no micron? Pensando nos microbiologia, né? Brad Rizóbio. Essa é legal. A gente costuma não passar de 3 bar, né, Leandro? Acima de 3 bar... bar... Até 2 bar é o limite. 2,5. Não passar de 3, aí é o limite do limite, porque a pressão alta mata as bactérias. Mata as bactérias, exatamente. Muito importante, até obrigado pela pergunta. Muito né? boa. Todo mundo entender isso aí faz parte, né? Às vezes muitas pessoas não dão bola para isso. E você resolve, né? Com a vazão, no caso, ou com a troca do bico. Né? Entende? Então, é bem importante prestar atenção. De novo, não adianta botar 200 conto de bacilos lá dentro e arrochar uma pressão lá acima de 2, né? 2,5. Márcio Gameiro. Qual a dose ideal para fazer TS de níquel, cobalto e molibdênio? João. Geralmente a gente trabalha com dose de produtos comerciais, mas falando em gramas 2, 3 gramas de cobalto, 10 gramas de molibdênio e 2 gramas de níquel. Geralmente o cobalto vem um pouquinho menos, né? 1 grama ali. Isso. Né? 1, 2 de níquel e 10 a 12 de cobalto e molibdênio. Geralmente vai variar de acordo com os produtos comerciais, mas é mais ou menos isso aí. Lembrando que, né, de acordo com formulação, pH de produto, tudo certinho, sempre a recomendação do fabricante, né? Exatamente, e cuida do pH desses produtos aí. Né? Perfeito, sempre quelatizados para não ter interferência, cuidado com pH mais ácido. E depois continua com o cobalto e níquel no pós, né? Perfeito. Até o final do ciclo. Todas as entradas na lavoura, cobalto, molibdênio e níquel. Exatamente. Perfeito. Falando aqui do fertilizante Aspire da Mosaic, tem boro na formulação. E é 2 fontes de boro, uma mais rápida, uma molexita e um tetraborato. É tetraborato. Então ele perguntou se ele pode aplicar por ter potássio junto, né? 15 dias após o plantio. Acho que não tem problema nenhum. Fica top. Fica muito bom. Fica muito bom. O problema é custo, né? O problema é preço. Mas tem lá, ele usa, né? E eu vou te falar ainda o seguinte, né? Eu acho que nós temos que testar doses de fazer aplicações de boro mais tardia e potássio. Se ele tiver o Aspire mesmo, depende do nível, claro, que está querendo produzir, mas eu guardaria um pouquinho de um produto e faria um teste lá nos 40 quilinhos. Uns 40 quilos. Nós vamos fazer isso aí numa mentoria esse ano. Colocamos um pouco dele ali em V7, V8 fechando linha e guardamos 50 quilinhos para o enchimento. Exatamente. Onde tem potássio baixo no solo, né? Vamos pensar assim, ó, 2 anos seguidos lá na fazenda que eu atendia, lá do algodão, lá, a gente tinha resultado de potássio lá no R5. Né? Positivo. Chegou a 3, 4 gramas de PMS. Lembra que nós medimos? Chegou no enchimento de grão, não tinha mais potássio, boro muito menos, né? E como ele é um tetraborato, a maior parte dele, ele libera rápido também, né? Então acho que uma dosezinha dessa ficaria bem legal lá na frente. Se tiver o equipamento para fazer. Eu só falo assim, é só tomar um pouquinho de cuidado para fazer o octaborato, pelo menos na dessecação, no pré-plantio ali, porque até esses 15 dias, 20 da aplicação, ela tá sem embora. Tá sem embora. E mesmo o tetraborato demora um pouquinho, então vai ficar 30 dias sem embora. E isso prejudica a tua planta. E o octaborato, o ácido bórico, né, é fácil, é na pulverização. Sim. Se for na dessecação, usa ácido bórico. Se for no pré-emergente, usa octaborato. Perfeito. Né, que você coloca. Inclusive, para alta produtividade, a gente tem usado 2 fontes de boro. Né, geralmente uma rápida e uma mais lenta. Essa aqui, ó, legal. Dá para pegar as 3 opiniões agora, uma de cada. Utilização de drones na agricultura é viável em grandes áreas? Eita. Como vocês veem a perspectiva disso? Essa que eu gosto, se Deus eu acredito que sim. A gente tem o exemplo do Marco Antônio, aluno nosso, que está fazendo acima de 3.500 hectares, 4 drones. Com 4 drones, 100% pulverizada com drone. Eu acredito que sim. É uma grande área, não é? A minha opinião, eu acredito que sim.
Porém, nem todo mundo está capacitado e apto para usar esse tipo de Perfeito. tecnologia ainda. Por isso que nós vamos botar, se Deus quiser, uma aula lá com o Marco Antônio dentro do nosso Então, curso. eu acho que um curso separado de piloto de drone. você vai ter que ver a tecnologia da sua fazenda, as pessoas capacitadas que vão utilizar, você vai ter que fornecer treinamento, mas sim, nós achamos que é viável. Ainda não é um negócio a curto prazo, vai demorar um pouco para isso vir para o mercado em grande escala, mas viabilidade Mas, tem, João, basta ser bem treinado e tem- capacitado. Já tem empresas muito especializadas que tem de tudo. Só o Marco lá na região de Sorriso vendeu 240 drones no Mato Grosso. ano Mas passado. isso perto da área do Mato Grosso é Tá, 1%, 2%. Não, beleza. Vai mas demorar, né? Mas já tá aí. Eu te falo que em 10 anos o pulsador terrestre Ah, não, vai tá com certeza. fora, né? Beleza. E tá chegando outros drones. Cara, é o futuro, moço. Assim, nós vamos ir pra roça de drone. Vou né, até mano? mudar de pergunta aqui, que eu tava acompanhando lá o pessoal do Mestre Irrigação e ele falou de pivôs já com outro bico para pulverizar na rodada do pivô. Falei, cara, genial, muito bom. Mas e será que não escorre? Não, é outro bico, faz vazão 50, 60. Mas não junto com a irrigação. Junto com Não, é bico separado, você vai ter que rodar separado. Ah, o roda pivô um, pra depois roda o pulverizar, outro. Ah, legal. Interessante também. Tem que ver a energia disso aí, né? Você vale a pena ligar o pivô, É, né? ué. É que o caso, acho que do pivô mesmo, na verdade, é a bomba, né? A bomba pra jogar água, né? Não a rodar o pivô, os motores elétricos das rodas, acho que não é muito. Mas sei lá, vamos lá. Tá uma ideia, né, É Matheus? uma ideia, Mas só pra é uma tecnologia nova que tá vindo. Interessante. Só para terminar essa história de drone, né? Ó, lá no Rio Grande do Sul tem um aluno nosso que tem 2.000 hectares, só utiliza 100% drone. O Marco 3.500, 100% drone. Lá em Roraima esse ano 1.000 hectares, um drone. E a gente utilizou o avião algumas vezes porque apertou um pouquinho, que estava chovendo muito. Mas até porque faltava. O segredo do drone não é o drone, é o que acompanha o drone. Você tem que ter as baterias, estão evoluindo bastante, então os carregadores de bateria, o misturador e a água junto, né? E a pecinha atrás do volante, né, velho? Aquela lá, mas aquela sabe que é legal, sabe por quê? Que eu acho que é interessante? Que 80%, 90% do trabalho no drone é no computador. Você programa tudo no computador. Lá você só tem que chegar um cara com a aparelhinho, liga e desliga. E, cara, esse dia eu tive a oportunidade de novo de estar lá em Juara, lá com o Marco, e a gente pilotou um pouquinho o drone lá, cara, é muito fácil. É muito simples, cara. Então, eu não tenho dúvida, eu vou nessa do drone, onde é que eu puder, eu vou tentar estimular drone, porque a aplicação, inclusive a gente estamos montando um projeto, né? A gente está ao vivo aqui agora, a Cintia está fazendo lá, que vai vir um drone pra gente, se Deus quiser, pra gente estar dentro do nosso centro de pesquisa, consignado, pra gente justamente mostrar toda essa Mas tecnologia. e qual que é a opinião de vocês? Drone ou avião? Eu acho o seguinte, Depende do E tamanho aí? da área. E aí? Se tu pensar que 5 Qual mil... cultura? O Não. algodão entra quantas vezes na lavoura? Eu acho que daí o 5.000 Drone. hectares... Não, avião. Avião. Então. Avião, com certeza. Né? Depende da quantidade de área, dia que você tem que Sim, fazer. quantidade de área, cultura instalada, eu acho que Mas vamos tem pensar vários a média fatores do aí. Brasil hoje, 300 hectares, a média de lavoura. Cara, um drone. Ah, não, aí não tem. E o que é o legal, esse negócio, o que é o melhor do drone? Né? Não é, se aplica melhor, tá, mas se aplica na hora certa. Choveu, 30 minutos, secou a folha, você levanta voo, manda onde é que você quiser. Imagina você fazer aplicações logo após uma chuva. Porque às vezes você vai estar num lugar, por exemplo, pega lá, um lugar que chove bastante. Choveu, tu tem que esperar 2 dias para entrar com o pulverizador, senão você E atola. um negócio Aí interessante, passou né, Leandro? a época. Eu tô lembrando aqui agora um negócio interessante. Lembra quando nós atendíamos no Maranhão, aquelas áreas perto de povoado, que não podia fazer aplicação com pulverizador, não podia fazer aplicação com avião, pela dificuldade, os morros. Cara, o drone é muito bem. Não, tu faz, tu delimita uma manchinha. Por exemplo, lá dentro tem uma manchinha que ficou de planta invasora, tu vai lá, faz assim, ó, localizado, sem entrar na roça, não tem amassamento. Cara, não tem, né? Vamos dizer assim, ó, e tá melhorando bastante. Essa aqui é bacana, ó, do Paulo. Qual a eficiência do Brad Ariabatai, do Bacillus Ariabatai, nesta seca que estamos? Cara, excelente ferramenta, né, Leandrão? Bacillus Ariabatai para áreas mais secas. Com certeza, né? Já testamos, já validamos, né? Já validamos, mas de novo, né, cara, eu penso que tem que ter... Não é a salvação, logicamente, é mais uma mas ferramenta, ajuda, né? Ajuda, com certeza. O Ajuda. Ariabatai funciona, né? E vale a pena fazer sim no TS sempre, né? Beleza. Colote, meus amigos, nós vamos começar esse ano na soja, só que o nosso solo ainda não tem palhada. A gente vai conseguir ter uma boa produção? Quero fazer o curso. Cara, esse é o primeiro passo, fazer o curso para você entender qual o melhor caminho, os melhores manejos para estar iniciando uma lavoura, porque a gente comenta muito aqui, né, Leandro? Acho que é bem válida essa pergunta dele, que quando você tem conhecimento, você já começa com o pé direito.
Então, se você está iniciando na sua lavoura, cara, perfeito, já procura um curso aí. A RDS vai estar com as vagas abertas. Se inscreve lá, vai te dar grande ajuda. Mas vamos para a pergunta dele, Leandrão. Vou conseguir ter uma boa produção? Cara, quando você vai iniciar, principalmente, você vai ter que revolver um solo. Então, automaticamente você já fica um pouco mais dependente das chuvas recorrentes, que o solo ele seca mais rápido, você vai estar fazendo a química e a física do solo. Agora a biologia vai estar um pouco prejudicada. Então, você fica um pouco mais refém do clima, mas se chover legal, tem boas produtividades, fazendo a correção certa, na profundidade legal, né, Leandro? Geralmente, se você está abrindo a área, você até tem a possibilidade de colher bem, né? Porque mineralizou matéria orgânica, mas você fica dependente da chuva. Perfeito. Porque teu solo está desestruturado, não tem palha. Então, se o clima for ruim, a possibilidade de você colher mal é grande. Mas vamos lá, teoricamente esse ano o clima não é para estar muito influenciado, né? Vai estar chovendo normal, teoricamente, para todo mundo. Então, vai colher bem, sim, né? Não tenho dúvida nenhuma. Mas aquela história, já bota o foco, né? O ano que vem é 100% palhada, né? Seja braquiária, que você for, né? Tem que sair dessa soja, dessa área de abertura com palha ano que vem, né? Seja braquiária, seja pânico, seja o que for. Legal. Faber Soncalai. NPK via folha, dá resultado? Tendo os níveis bons no solo, Matheus? O que tu fala? Eu acredito que sim. Ele é um estímulo que vai ajudar a planta a dar um gás, vamos falar assim, igual o professor Fagan fala muito com a gente, que é você passar na frente de uma padaria, sentir o cheiro de que acabou de sair, a vontade de entrar lá dentro e comer uns 10 pão é gigante. Então, é quase isso. Então, o cheiro do fósforo faz ela absorver mais fósforo, o cheiro do potássio faz ela absorver mais potássio. E querendo ou não, quando a gente fala de estímulo, de fisiologias, pequenas quantidades estimulam. Então a gente não precisa de grandes quantidades. Claro que quando a gente fala nutrição, a base mesmo de macronutrientes em quilos por hectare, aí é via solo. E eu vejo que tem algumas culturas, Matheus, que responde mais ainda. Vamos dizer fósforo, potássio, né? Por exemplo, tu pega a soja, responde, mas ela já é teoricamente meio boa para fazer fósforo. Mas tu pega um milho, que já também responde. Um feijão com fósforo via folha, o resultado é muito melhor do que soja, porque ele não é tão bom assim. Perfeito. Então você estimula mais. Claro que tem que ter no solo. E beleza. Se você pega duas fases iniciais, o começo ali até o V4, V5, nem tem raiz direito. E quando você pega lá no final do ciclo, quando a raiz já está muito degradada, já está debilitada, o foco dela é absorver água, nem é absorver nutriente. Então nessas duas fases, a injeção na veia desses macronutrientes dá um resultado bastante interessante. Essa pergunta aqui é boa. Leandrão, como diminuir um pH que está acima de 7,5? Devo usar enxofre, ureia ou adicionar matéria orgânica? Quais as melhores estratégias? Assim, matéria orgânica, no caso, a gente está falando material orgânico, que é cama de frango, né? Cama de frango, esterco, de forma geral, vai acidificar. Mas para mim o manejo o mais rápido é na linha dos sulfatos mesmo, enxofre elementar. Adubação nitrogenada, né? A adubação nitrogenada vai aumentar, mas enxofre elementar é mais rápido ainda. Né? É uma das maneiras de a gente baixar aí o pH. Então partir pro lado dos nitrogenados aí sempre gera uma acidez no solo, vai te ajudar nisso aí, meu amigo. Sulfato de amônia, né? Mas é vai no enxofre elementar. Enxofre elementar vai te ajudar bastante a acidificar esse solo. Bacana, obrigado pela pergunta. Vinícius, Leandro, uma dúvida grande na minha região. Pessoal querendo dessecar, não tem umidade, plantio chegando, o que fazer? Se vai dessecar, depende do que você vai dessecar, né? Se é uma braquiária, se é uma planta invasor, por exemplo, vai dessecar uma vassourinha de botão, né? Vai dessecar um pé de galinha, então complica um pouco a vida aí, né? Você tem que pegar naquela melhor hora, né? Dá para fazer, se for uma coisa assim, você não vai ter que dessecar, né? Se for planta daninha é difícil, né? Porque tá falando que não tem umidade. Planta daninha é mais complicada um pouco, né? Mas dá para tentar, sim, a gente já fez, né? A dessecação, por exemplo, de vassourinha de botão na seca, né? Entende? Então é só pegar o horário de aplicação. Mas aquela história de madrugada ali, que deu uma reidratada, dose maior, então dos males o menor, faz, né? Tenta matar isso aí antes, né? Para chegar no dia do plantio, né? E eu acho que ainda, como fala a Gisele, cara, eu acho que vale a pena... a pergunta ficou, a gente não sabe o que é. Então, mas assim, ó, daí tu já pega a seca ainda te auxiliando. Porque se a planta tá verde, gente, uma coisa é o seguinte, ó, tem folha verde é porque tá absorvendo água. Ela tá tirando água de algum canto. Claro que vai estar ruim o clima, né? Mas à noite, geralmente, a umidade relativa do ar dá uma melhorada, né? O vento para e sim, usa adjuvante, usa os nitrogênios na cauda, que melhora essa parte, diminui pH, se for o caso, depende do produto. E outra coisa, né, Leandro? Igual a Gisele fala, cara, dependendo do nível de infestação de planta daninha e o complexo de plantas daninhas que você tem,
Cara, infelizmente, você manejou errado e não adianta você sair na loucura agora uma dessecação. Talvez você vai ter que fazer uma sequencial, vai ter que fazer uma, esperar 5, 7 dias, fazer outra, porque senão você vai plantar no sujo, vai ter que gastar com glifosato no pós-emergente, não fica bom. Então, cara, vai depender da sua situação, mas uma coisa que você tem que analisar é o seguinte, se você tem planta daninha agora te incomodando, porque o seu erro foi lá atrás. E daí, então o manejo de daninha começa no pós-colheita. Mas daí isso que tu falou é importante, porque se tu não fizer nada agora e vai chover e querer plantar, tu vai fazer uma aplicação só. E vamos pensar que tu tenha pé de galinha e vassourinha de botão, que não é o mesmo manejo, é diferente. Então você não vai ter um bom controle. Vai ter que fazer sequencial, esperar um pouco, a não porque ser que tu senão... entre com uma enlist lá, alguma coisa assim que seja resistente ao glufosinato, alguma coisa assim. Mas então, maneja agora. Perfeito. Né? Melhora as doses. E já repensa o que fez lá atrás para não errar de novo, né, Leandro? Não errar de novo. Não pode ficar planta daninha no pouso. Rick Fuzetti. Matheus, cálcio e magnésio na linha de plantio. Se caso ficar bem próximo à semente, pode atrapalhar o desenvolvimento inicial? Cara, uma boa pergunta e eu nunca estudei exatamente isso. Eu acho que o índice estralino deles não é alto, né? Então eu acredito que sugar a água, atrapalhar a umidade ali da semente não vai ter. Mas, claro que não é muito bom ficar fazendo isso, né? Não tem nem comparação com o potássio, que tem um salino, né? um próprio nitrogênio. Então não é que não, mas o ideal é não botar junto, né? Tem que tentar enterrar. É o seguinte, não é a melhor estratégia, né, Leandro? Até esse dia eu estava lendo um trabalho, eu não lembro de quem que é, justamente fazendo o comparativo de 5 centímetros abaixo, 5 centímetros ao lado, e daí fizeram teste também de 2 centímetros para um lado, 2,5 centímetros para o outro lado. Então, dependendo, por exemplo, o fósforo não muda nada. Entende? Por isso que não tem. Agora os outros, alguns afeta. Então, cara, se tu colocar junto da semente, você vai ter problema. Porque querendo ou não, né, vai ter um pouquinho todos eles têm um pouquinho de salino, então tem que colocar um pouquinho abaixo. Certo. Indo aqui já para direção final do podcast, eu queria que quem gostou desse estilo de podcast no YouTube, que vai ser postado nesse sábado agora, dia 7, certo? Dia 7. Coloca aqui nos comentários. Eu gostei desse estilo, eu quero de novo, que aí a gente pode colocar no nosso cronograma, no nosso calendário, de vez em quando fazer esse estilo de podcast também. Então a gente precisa saber se vocês estão gostando desse estilo ou se vocês preferem o outro que é mais uma aula e uma discussão de algum assunto. Aí, manda para nós um senzinho. Like, manda para os outros, porque a visualização conta para nós como se vocês estivessem gostando disso. Agora, caso você não gostou, não dá like, não manda pros outros e não precisa comentar. E outra, a Gisele tá ao vivo aqui, ó. Rapaz, nós falamos besteira aí, Gisele. Pelo amor de Deus, perdoa a gente aí. Falamos não, estamos treinados. Mas ela falou, herbicida, são fera no herbicida e manejo de plantas daninhas. Tô orgulhosa de escutar isso, aprendemos com ela. Isso aí. Vamos falar assim, então, obrigado aí, Gisele, né? E pra quem tiver ao vivo com nós segunda-feira, vai saber de uma surpresa e a Gisele tá envolvida nisso. Olha só. Isso aí. Já manda os aviãozinhos aí pra turma da Gisele também. Exatamente. Segunda-feira tem uma surpresa para quem for entrar na RDS, no curso da RDS, né? Então vai ser um negócio diferente mesmo. Eu não perderia essa live de segunda por nada. Exatamente, né? Cara, essa aqui... Vocês querem puxar um momento desaprender? Algum ensinamento que a gente teve esses últimos dias? Eu vou só pegar essa última pergunta aqui, que eu acho que é um pouquinho polêmica, mas ela é muito boa. Ó, consultoria que a gente arrumou aqui diz que nossas áreas não vão precisar de calcário e gesso. Pode ser isso mesmo? Vou falar por mim. Sei lá, 300 análises de solo ano passado, 200 análises de solo ano retrasado, quase 400 análises de solo esse ano, 99,999999% das vezes precisa de calcário e precisa de gesso. Então, tem que dar uma olhada na sua análise. Provavelmente, muito certo, 100% que está errado. Você vai precisar. Vou dar minha opinião aqui. Se você depende do operacional da fazenda, do estilo que o cara tá fazendo. Mas se a gente tem soja sendo colhida todo ano, tem que ser usado calcário todo ano. Então sempre vai precisar. Sempre vai precisar. O que vai mudar é a dose. Sim. Pode ser 800 kg, pode ser 2.000 kg, mas todo ano vai precisar calcário, principalmente o gesso. A gente pode até pensar em cada 2 anos, mas o ideal é fazer a casadinha, né, nesse sentido. Mas eu concordo plenamente com vocês dois, né? Nunca na vida... Aquela história de a gente não recomendar calcário... Né? Aconteceu esse dia comigo, agora esse dia não acontece. Lá na mentoria. Mas não, Matheus, não que não precisasse. Entende? Nós estávamos num nível um nível de lavoura tão alto
que sim, ainda precisava colocar um pouco de calcário. Mas não que não ia produzir bem, né? Mas naquele nível a gente já tem nível para 100 sacos por Sim, hectare. perfeito. Entende? Então nós estamos lá por causa de operacional, porque tá chegando no dia do plantio, porque as análises saíram agora, aquela confusão. Então, beleza. Vamos focar em a outras gente coisas, não né? vai usar calcário esse ano por causa mais de operacional mesmo, né? Mas a lavoura tá num patamar muito ano que vem, com certeza vai ter que... Não, perfeito. E às vezes a alocação de dinheiro no calcário, que não vai te dar o resultado agora e talvez aumentar 20, 30 quilos de potássio, isso vai te dar um retorno financeiro muito maior do que o calcário num solo que já está em níveis muito altos. Então, Perfeito. Matheus, eu acho que então, antes da gente finalizar, Leandrão, você fala um, eu falo outro, o Matheus fala outro, momento desaprender para aprender de novo. Roda aí. beleza, pensar em momento de desaprender, né? Depois do dia inteiro achando desaprender, né? Mas, caramba, tio, eu acho que hoje nós temos que mudar alguma parte, né, do estilo, na verdade, de fazer algumas manejos dentro da lavoura. Né? Nesse sentido, até não falar mais de mim, mas acho que talvez um desaprender aqui para que seja meio geral para todo mundo, né? De a gente realmente pensar que o que a gente está fazendo às vezes não está sendo o suficiente, né? Eu vou fazer um desaprender que acho que mais uma sugestão para desaprender do que alguma coisa que a gente realmente fez aí nos últimos 2 anos. Mas é justamente mudar essa mentalidade e pensar que, né, nós temos que fazer coisa diferente. Né? Não adianta aqui, se nós continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai continuar tendo resultado igual. Então não adianta, cara. A gente tem que buscar o conhecimento, nós temos que ter humildade de perguntar, como muita gente perguntou agora, e não deu até para responder todo mundo, né? Mas achei legal. Então acho que esse desaprender hoje, na minha visão, assim, é realmente a gente ter na mente, né, que nós não podemos ter 100% de certeza de tudo e abrir, né, para algumas pessoas falar, e realmente, cara, se nós estamos tendo produtividade e não sai daquilo, alguma coisa está faltando que eu não sei. Então vamos lá e vamos perguntar para a gente desaprender e aprender a fazer alguma coisa diferente. E aí eu vou colocar uma palavra, não é nenhum desaprender, que é a humildade. Então a gente tem que ter humildade para falar, nós não sabemos de tudo, nós não somos donos da verdade, então a gente estuda todo dia, a gente tem aula todo dia. Então você também, se quer aprender, quer evoluir, quer produzir mais, coloque a sapatilha da humildade ali, vá atrás de conhecimento, vai atrás de curso, vai atrás de uma faculdade, vai atrás de uma pós-graduação, que o conhecimento é a coisa que mais dá retorno para você, como profissional, financeiro, pessoal. Então, invistam nisso, porque vale muito a pena. O retorno é infinito quando a gente fala de conhecimento. Beleza, Matheus. Eu acho que você e o Leandro falou muito bem. Só vou fechar agradecendo a turma aqui que entrou no Instagram aqui, que fez as perguntas, tirou seu tempo aí, batemos 140, 150 pessoas ao vivo aí. Então, muito bacana, abrimos a live do nada. Quinta tarde. Sem avisar. Sem avisar ninguém. Bacana. Obrigado a todos os raizeiros e aos futuros raizeiros que estão aí, que lembre-se que segunda e terça nós teremos a última turma do ano de 2024 do curso A Raiz da Solução. Já deixa no celular aí, vai lá, compra seu curso, vai atrás de conhecimento e vai mudar a sua produtividade. Até para fazer a prescrição, para cima, é só entrar www.arraizdasolução.com.br ou qualquer link nosso, qualquer bio nosso. Vai na bio. Na bio aqui tá lá o linkzinho, entra lá. Já manda pros amigos também o convite e bora ser mais um raizeiro. Então, terminando esse podcast, depois de tantas informações compartilhadas. E chamar o pessoal de casa, para quem tá junto comigo, com nós aqui, vamos fazer junto, né? Exatamente. Pessoal, vamos fazer um Bora Pra Lida em conjunto aqui agora, então. E todo mundo pode digitar aí, Bora Pra Lida, que não vai falar, né? Digita um Bora Pra Lida aí, que é o que a gente faz sempre no final dos nossos podcasts, né, Matheus? Perfeito. Então, vamos lá, né? Depois de tudo, Matheus, faz aí. Então, depois de aprender um monte, ter que colocar isso em prática, a gente tem que ir pro campo, né? Então, bora pra lida!